Eu sou Joyce Portes e nós estamos em mais um momento, uma nova chance, com uma convidada hiper especial. Esse projeto nasce no coração de Deus, mas eu fui chamada muito bem acompanhada e ela faz parte desde o início da jornada. Nós estamos com a Eletéia Sampaio. Obrigada por estar conosco nesse momento. Bem-vinda. Obrigada. Tá, hoje nós vamos falar sobre quando uma mulher se vê de novo. E eu queria saber em que momento a Eletéia Sampaio se percebeu, olhou para ela mesma e viu que precisava se ver com outros olhos. Eu fui casada, morei junto por 8 anos. E durante esse tempo, eu acho que eu me perdi dentro de mim mesma. Chegou um momento em que eu olhei para o espelho e não reconhecia aquela imagem. Eu olhava para mim mesma e dizia: quem é você? Então, naquele momento, eu me vi a hora de voltar para mim mesma, de voltar à minha essência. E algumas coisas já não caberiam mais naquela pessoa que eu estava. E então eu resolvi mudar totalmente. Me separei, a minha filha tinha 7 anos, eu tinha 20, ia fazer 28. Foi ontem. E aí voltei para a cidade onde eu morava, no interior de São Paulo. E com a minha filha eu fui refazer. E eu acho que essa parte de redescobrir, olhar para dentro de você mesma, tentar buscar a sua essência, é uma parte muito difícil. É a parte mais difícil que eu encontrei, de olhar para mim mesma e tentar me resgatar. Você se viu quebrada? Me vi quebrada, eu não conseguia reconhecer, eu não era a mesma, eu não era feliz, eu tinha umas condições financeiras excelentes. Eu tinha uma casa muito linda, estava pronta, tinha casa na praia, tinha 2 carros, 2 motos, comércio, e financeiramente estava indo muito bem, mas dentro de mim faltava algo muito maior. Dentro de mim tinha um vazio, um buraco, que eu olhava e eu não conseguia reconhecer aquela pessoa, que não conseguia ser grata por todas as coisas que estava tendo. Porque faltava algo e eu não conseguia identificar que algo que era esse. Então eu resolvi que algumas coisas não caberiam mais, né? Então acabamos aquele relacionamento que já não fazia mais tão bem e resolvi recomeçar mesmo, recomeçar do zero, recomeçar alugando uma casa, recomeçar colocando minha filha em outra escola, recomeçar voltando para minhas origens, né? Fui passear, fui tentar me reconectar, né? E aí foi nessa trajetória. Entendi. E qual foi o ponto de virada do seu autoconceito? Porque você olhou para o espelho, você não identificou, você não se viu, não tinha identidade, você estava quebrado, seu emocional estava quebrado, o seu contexto, seu ambiente não te cabia mais e você foi se refazer, foi o recomeço. Mas como foi a trajetória? Como foi o processo? Como o período, quando realmente você conseguiu olhar para o espelho e olhar para dentro de você e ver a identidade, ver você reconstruída? Quando eu voltei para a origem, que eu falei que voltei a recomeçar, parece já a história linda, né? Transformei, mas não, eu piorei. Eu consegui piorar um pouco. Então, ao invés de buscar nas coisas realmente que edificavam, nas coisas de Deus, eu fui buscar no mundo. Então, eu me encontrei fazendo coisas que eu não fazia, que fugiam dos meus princípios. Eu nunca fui de balada, de festas, assim, mas eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a fazer coisas que não faziam parte da minha essência mesmo. Então, ao invés de melhorar, eu acho que eu caí na busca, tentando buscar no mundo, tentando buscar
em opiniões, tentando buscar em conselhos de amigas, eu fui me perdendo mais. Então, assim, na busca, eu me perdi mais. E quando eu me perdi de verdade, quando chegou um momento em que eu acho que eu já tinha tido um novo relacionamento, que foi um presente de Deus. Hoje meu esposo é um presente maravilhoso, eu falo um pouquinho mais dele. E já tinha mais uma filha, que também foi um presente maravilhoso na minha vida, mas mesmo assim eu ainda não havia me encontrado. E depois de tudo isso, eu voltei para a casa do Senhor. E quando eu voltei para Deus, e aí sim eu comecei a transformação e ainda estou em transformação. É um processo. É um processo. Então você volta para a casa do Pai, se olha criatura, começa a refazer a identidade. E a identidade... Não só conceitos e valores, mas quando você olha para a Eleteia e muda a sua autoimagem. Quando foi difícil para mim entender o papel de Deus na minha vida, sabe? Esse pai amoroso, bondoso, que nunca muda, que não fica nervoso, que é sempre maravilhoso, que eu não preciso merecer, porque eu nunca vou merecer, né? É sempre pela misericórdia. E eu não consegui entender esse papel, esse pai, esse amor todo que Deus sentia por mim, de dar o seu filho e de fazer... Quando eu ouvia isso, eu entendia que era no geral. Deus não mandou Jesus para mim. Deus mandou para a humanidade. Eu estou no meio por estar. Foi de tabela. Foi de tabela, recebi por acaso. Então eu não conseguia entender isso. Talvez porque eu passei por esse processo, né? Eu tive padrasto, eu não tive uma presença tão presente do meu pai. Então eu não conseguia entender isso. Já ao contrário de mãe, né? Que minha mãe é sempre muito presente, uma guerreira maravilhosa. Então, se Deus fosse mulher, talvez eu entenderia ele mais. Mas como papel de pai, eu não conseguia enxergar esse amor todo. Então foi diante desse processo de entender quem é Deus que eu comecei a descobrir quem eu sou. Porque eu preciso descobrir quem me criou para entender que eu sou amada, que eu sou desejada e que eu fui criada por Ele, que eu fui escolhida para estar aqui. E não sou um acaso. Mas para isso, eu tive que descobrir quem era meu pai. Uau! Uau! Uma das coisas que eu escrevi no livro foi quando a identidade é restaurada. A gente primeiro se vê como criatura, e aí você está no início do seu recomeço, começando a sair do fundo do poço. Você não sai do fundo do poço porque você identificou que tem alguma coisa errada. Sim. Você começa a gerar qualquer mudança, mais direcionada está na identidade. E aí olhar para Deus como criatura já muda a maneira de você se ver. Mas enxergar Deus como pai, você precisa enxergar Jesus como filho. E aí você consegue enxergar Deus como pai. Se você não tem uma referência paterna, fica mais difícil. Porque o cérebro, ele não processa o desconhecido. Então não era porque você só tinha tido uma presença feminina, era porque você tinha a ausência de um pai. E aí se relacionar com ele, você não tinha uma referência. Você passou a criar um relacionamento que hoje você tem uma referência para mostrar para suas filhas, para você desfrutar. E isso eu acho que é um desafio da maioria das pessoas. E o que a gente está falando aqui vai fazer diferença para muita gente ouvir, que é a reconstrução da identidade como filha. Né? E quando eu me reconheço como filha, eu reconheço que eu não sou vítima, que na verdade são escolhas que eu fiz, e escolhas equivocadas, porque eu não sabia quem realmente eu sou. Ou que alguém fez e você também não tem o poder de mudar. Ela estava dando o melhor dela, era o que ela tinha. E você aprende com a circunstância que foi esse jeito. Faz parte de crescer com a dor. A dor não é um local de permanência, é um local de passagem, de aprendizado. É o que a gente tem aprendido no processo de recomeço, de entender onde está a sua nova chance todo dia, todo dia, todo dia.
E é o tema do que a gente está nesse momento. E é incrível ouvir a sua história e poder compartilhar com pessoas. Quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento com o pai por causa de uma paternidade quebrada, de falta de referência. E a gente poder contar isso para outras pessoas. E você olhando para você hoje, o que a Elateia de hoje falaria para a Elateia de antes, para a Elateia quebrada? Eu acredito que, olhando para aquele fundo do poço onde eu estava, sem identidade, sem saber quem eu era, diria para mim: a sua essência está na criação. Todos os seus problemas já foram resolvidos na cruz. Você não tem mais com que se preocupar. Você precisa apenas se entregar de verdade. Você precisa de um relacionamento. Só isso. Não precisa voltar, não precisa buscar no mundo, não precisa buscar em conselhos, você não precisa buscar em bebidas, até cigarro, fugir da minha essência de verdade por tentar buscar um vazio que não seria preenchido ali. Porque eu não precisava de fazer mais nada, eu só preciso de me entregar, de um relacionamento. E se eu conseguisse olhar para mim lá atrás e falar para mim, se estivesse sentada comigo, eu diria só: se entrega. Olha para dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você não é um acaso, você é a escolhida. Deus te desenhou porque Ele tem um propósito na sua vida. Agora, finalizando esse momento, a gente está finalizando o momento, uma nova chance. Eu vou aproveitar a fala dela para ela mesma. Eu acho que tudo que ela falou se resumiria numa frase bem simples: o seu vazio é exatamente do tamanho do Espírito Santo. É verdade. Do tamanho de Deus. Você não tem outro lugar, nada, nem ninguém que possa preencher esse local que não seja Ele. E é o seu ponto de partida para um recomeço. Obrigada, Teia. Eu que agradeço. Aguardo você para um novo momento, uma nova chance, para um novo episódio e um novo momento com a Elateia Sampaio também, que faz parte do projeto Libertas para Libertar. E é um privilégio ter você com a gente nessa jornada sempre. Obrigada e até a próxima. Convido você para estar nessa jornada conosco, uma jornada, uma nova chance para mulheres que são libertas, em processo de libertação e são instrumentos para libertar outras pessoas. Nós temos um grupo de apoio no WhatsApp, nós estamos no Instagram, são mulheres extraordinárias que influenciam, que têm bagagem e remédio para curar talvez uma dor que você esteja sentindo. Siga a página, acompanhe a gente. Estamos no Instagram e tem o link da comunidade Libertas para Libertar, para que você esteja nessa jornada junto com a gente.